Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço os mais de 130 milhões de visualizações do meu canal. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E sempre digo que você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, sempre na defesa, e ela está aqui, intransigente da Constituição de 1988. Indica o canal a uma amiga, um amigo. É muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho, que são as notificações. Coloque like no que vocês gostarem, utilize como vocês muito bem fazem a página dos comentários, né? Lembro que além de estar inscrito, você pode também ser membro apoiador do canal, apoiar o canal. O que é isso, né? Tem duas formas que nós apresentamos, você escolhe o que para você é a melhor. Assim, você vai fortalecer o jornalismo independente, plural, republicano, democrático e de qualidade, e eu sempre digo, e não é exagero, num ano decisivo para a nossa história, que é o ano de 2022. Nesse ano do bicentenário, nós vamos ter de acertar o nosso caminho, o nosso passo. Caso contrário, teremos mais uma década perdida, viu? E olha, e a anterior, das últimas quatro, foi a que foi, comparando com as outras anteriores, foi que perdemos. E olha que tivemos décadas ruins. Antigamente, nos anos 80, a gente falava que era década perdida, não. Quando vimos o que veio depois, muito pior. Então, para que a terceira década de século, não seja uma década perdida, vamos fazer uma boa discussão. E esse ano, a eleição de 2022 é fundamental, e esse canal tem esse espaço de pensar o Brasil, problematizar e apontar soluções. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok também. Nós estamos sempre lá no Marco Antônio Villa Oficial. Bem, eu li todo, como de hábito, evidentemente, todo o noticiário. Tá terminando a janela partidária. Então agora é boato para tudo que é lado. É boato para lá, boato para cá. Bem, primeiro lembrar o caso do MEC, que é um escândalo, né? Não termina, não é um ponto final a questão do MEC, a saída, a demissão do ministro da Educação. Na prática ele foi demitido. Não. Tem de ter as devidas investigações. E se não tiver, é fundamental, acho que, salvo engano, foi o senador Randolfo Rodrigues, que propôs abrir uma CPI no Senado Federal. Vamos abrir sim, acho que tem de apoiar uma CPI no Senado Federal para investigar. Afinal, não é o primeiro probleminha do MEC. Tem toda a questão do Enem, tem a questão dos computadores de 2019. Lembra que só numa cidade, num colégio, dava média por aluno de 177 computadores. Você imagina? Um aluno tem isso. Ou seja, a corrupção lá está presente, tem de ser apurada e aí devidamente punido os corruptos. Então a questão do MEC é a questão muito importante, né? Temos de ver quem vai ser o substituto nesse apagar das luzes do pior governo da história republicana, que é o governo do Bolsonaro. Esse aí é um assunto super importante. E tem também, eu até destaquei aqui alguns deles, que é a questão, vi agora, houve a mudança do presidente da Petrobras, pobre general, que ganha só 250 mil, ganhava, o verbo é no passado, ganhava 250 mil reais por mês, um salário realmente, né, pequeno, né, e ganhava um bônus. Bônus é algo a mais, além desse pequeno salário, de apenas 1,5 milhão. Realmente um homem sofrido, batalhador. Eu queria ver ele na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Mas tudo bem. Tiraram e colocaram um economista que eu até conheço, não conheço pessoalmente, mas li artigos dele. Agora, colaborar com esse governo realmente vai ficar uma mácula no currículo desse economista. E no meio dessa história toda, o Bolsonaro, que é irresponsável, um homem criminoso, perigoso à ordem pública, à Constituição, à pátria, ao nosso país, diz que deve vender a Petrobras. É ridículo. Quem vai vender a Petrobras? Ele pensa que a Petrobras é rachadinha. Ele quer uma rachadinha. O mundo dele, ele nunca saiu do mundo dos milicianos lá do Rio de Janeiro, daqueles criminosos, né? Então ele acha que vender a Petrobras é uma oportunidade dele roubar ainda mais o que ele já saltou o erário ao longo de mais de 3 décadas. Conversa fiada, não vai vender a Petrobras coisa alguma, né? A Petrobras é um patrimônio nacional e o que ela deve sim é ser bem administrada, ao contrário do que diz o general. O general é patético, tem uma dó desse general, que vergonha para o exército brasileiro. O senhor deve saber, não sei se o senhor estudou, porque do jeito que está indo as coisas no Brasil, tudo é possível, né?
Mas foi uma grande luta nacionalista para finalmente ser aprovada e assinada a Lei 2004, 3 de outubro de 53, que criou a Petrobras, inclusive com a participação também de militares. Portanto, o senhor é uma vergonha para o Exército Brasileiro. O senhor diz assim, a Petrobras, ela não deve se pautar pelo interesse do governo, pelo interesse público, em relação a políticas públicas. Então, para que a Petrobras? Por que o senhor ganha 250 mil? O senhor está lá como? Porque é uma empresa estatal. Não é por isso que o senhor foi para lá. Então o senhor está absolutamente equivocado, não entendeu absolutamente nada, saiu. Agora vem esse economista, vamos ver o que vai acontecer por lá. Coisa boa não vai, vai empurrar com a barriga até 8 de outubro, aí todos nós, no dia 2, no primeiro turno, vamos resolver, acho que essa pendência histórica do Brasil, que é derrotar o nazifascismo bolsonarista, né? Eu queria só lembrar que eu vi agora fotos de um outro jantar. Olha o que tem de jantar com o Tarcísio. Mais um, vi na Folha Online, quase agora, vi as fotos na casa de um advogado lá, e vamos evitar outros comentários, mas aí eu só li as fotos. É patético porque isso não representa nada, isso é ridículo, sabe por quê? Os que estavam lá presentes não têm voto. Não tem, no máximo, eles têm o voto deles. Então não representa nada. Segundo, eles não são lideranças que possam influenciar o eleitorado paulista. São pessoas absolutamente desconhecidas. Quem é aquela caterva que estava lá no jantar? Ninguém sabe quem é. Então para que aquilo? É diferente de outras épocas que os jantares e os almoços faziam parte da política. Algumas vezes, a queda, vamos lembrar do Luiz Felipe em 1848, me lembrei agora, antes foi precedida de grandes jantares cívicos que leva depois à proclamação da Segunda República Francesa, muito breve, que depois vem o Segundo Império com Luiz Napoleão. Aí sim, tinha todo aquele contexto histórico. Agora aqui em São Paulo, com aquela caterva, é patético, é ridículo. E fiquei olhando a gentalha, como diria a doutora Florinda, é ridículo tudo aquilo, porque eles não têm voto, não são liderança de ninguém, não tem, na questão do dinheiro não se coloca, porque hoje tem o fundo eleitoral e o fundo partidário, portanto não é questão do financiamento de recursos, são plutocratas, não sei se eles sabem o significado, que não respeitam a história de São Paulo. Isso sim, recebendo um falastrão que não mora aqui, que humilha São Paulo, e eles ainda oferecem um jantar. Vergonha! Vamos em frente. Mais uma notícia também de forasteiros. Se for verdade, lamentável, queria deixar registrado aqui a senhora, que já foi até entrevistada no nosso canal, a senhora Rosângela Moro, como deputada federal por São Paulo. Vi quase agora no Globo, na Bela Megali, que é uma jornalista importante. Todos vocês devem sempre consultar o Globo e olhar as notícias da Bela Megali. Se isso for verdade, é oportunismo puro. Você coloca a esposa candidata em São Paulo, provavelmente ele vai abandonar a candidatura dele nesse mês de abril, né? E deve se lançar, presumo eu, deputado federal pelo Paraná. Aí fica a segunda questão, a seguinte questão que é chave para a gente analisar. Para que serve o domicílio eleitoral? Eu estou falando da questão legal, que é importante. Domicílio eleitoral é farsa ou é verdade? É para ser cumprido ou é lei para inglês ver, usando uma velha expressão do século XIX? O que serve? Agora, e mais importante do que isso, o que é mais importante? A pessoa precisa ter vínculo com o Estado, qualquer Estado. No caso em tela, São Paulo. E por que eu digo isso? Não é ter nascido aqui. Se é um Estado mais Brasil do que São Paulo, não existe. Aqui tem o Brasil inteiro. Aqui tem mais nordestinos do que qualquer capital nordestina. Aqui em São Paulo. Então, só para dar esse exemplo, São Paulo é global antes da globalização. É o mundo que está aqui. O mundo, literalmente. Os estrangeiros e os brasileiros das outras 26 unidades da federação. Portanto, não é uma questão regionalista. Isso eu gosto sempre de ressaltar, porque eu não gosto dessa coisa de regionalismo no sentido de exclusão. Longe disso. Então, não é a questão do sujeito ter nascido em São Paulo. Não é isso que eu estou querendo dizer. É ter vida política em São Paulo. E posso dizer isso com tranquilidade no campo da história, porque nós tivemos muitas figuras célebres na história do Brasil que fizeram política em São Paulo e não nasceram aqui, mas tiveram vida política aqui. Jânio Quadros, por exemplo, já citado aqui, Fernando Henrique Cardoso, Lula. Quer que eu dê exemplo de dois prefeitos totalmente díspares? Celso Pitta e Luiz Erundina, né?
Todos esses não nasceram em São Paulo, mas fizeram política em São Paulo. Boa ou má é outra questão, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eles tinham vínculo com o Estado de São Paulo, ou, no caso dos dois últimos exemplos, com a cidade de São Paulo. Então, o que está acontecendo é uma imoralidade. Ou seja, estão rasgando a lei, e mais do que isso, estão desrespeitando o eleitor do Estado de São Paulo. Né? Queria deixar registrado isso, e outros também me falaram, ainda não vi oficialmente, que o Jean Willis seria candidato pelo PT em São Paulo. Isso também nós sabemos que ele não tem foi deputado, como é de conhecimento de todos, pelo Rio de Janeiro, pelo Estado do Rio de Janeiro. Se tinha um vínculo lá ou não, não sei, não me interessa na seguinte. Agora, aqui não dá, não é possível. Porque, que eu saiba, ele não tem, que eu saiba, é óbvio, Lulante, diria o Nelson Rodrigues, ele não tem vínculo algum aqui com o Estado de São Paulo. Então não pode ser um pretexto você ter uma bancada de 70 deputados e aí o Brasil inteiro vem para cá. Mário Frias, olha, veja o arco que eu estou mostrando. Mário Frias, um bobalhão, um pangaré, secretário de Cultura, que é um sujeito do Rio de Janeiro, que fala até com sotaque carioca, e nada contra o sotaque carioca, só para demonstrar que não tem qualquer vínculo com o Estado de São Paulo, que vai ser candidato para cá. Ou seja, o que está ocorrendo, e isso é terrível em termos de representação do Legislativo, é você pegar as contradições da esfera federal e você traz essas contradições para a representação federal do Estado de São Paulo ou de outros estados. Ou seja, então vira um pretexto a eleição de deputado federal, que é aquele que representa o Estado, as suas demandas, né? Porque não necessariamente as contradições que estão na esfera federal da eleição presidencial são as mesmas na eleição para os deputados federais. É uma coisa diferente. O discurso é outro, inclusive o voto é outro. Um é o voto majoritário, outro é o voto proporcional. São coisas diferentes. Então, isso é uma vergonha. Ninguém fala porque não tem coragem. É nesse espaço que nós estamos batendo nessa tecla em relação a aventureiros, mais do que forasteiros, aventureiros que estão desrespeitando a história política de São Paulo, o eleitorado de São Paulo. O pior são rastaqueras ainda legitimarem essa imoralidade, essa traição em relação à história política de São Paulo, sempre vinculada ao Brasil. Não custa relembrar, o abolicionismo, a luta que foi aqui em São Paulo de Luiz Gama. Hoje todo mundo fala em Luiz Gama, eu falo desde o século passado, né? Lembrar da Sociedade dos Caifazes, a luta abolicionista. O primeiro partido republicano foi de São Paulo, os 3 primeiros presidentes civis da República foram de São Paulo, a participação do movimento operário, dos anarquistas nas grandes greves por direitos trabalhistas, o palco foi São Paulo. Lembrar que a bandeira do voto secreto era do PD, do Partido Democrático, que vai estar na Aliança Liberal de 1930, partido aqui de São Paulo. Lembrar que os 2 maiores comícios, e únicos comícios que o Getúlio Vargas fez na campanha de 30, um foi na capital federal, Rio de Janeiro, e o outro foi aqui em São Paulo, que foi naquela época a maior manifestação da história política de São Paulo, ou seja, era colocar um novo, né? Lembrar a participação de São Paulo nos acontecimentos que agora fazem 90 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, lembrar os anos populistas, a cidade que mais crescia do mundo era São Paulo, e que mais recebia migrantes e imigrantes. Foi justamente aqui, e todo aquele amplo debate sobre a modernidade, os anos dourados, para onde o Brasil ia e tal. Lembrar que durante o regime militar, a seção mais forte do MDB era aqui em São Paulo também, e a grande vitória que o MDB teve em 1982 também foi para o governo estadual paulista com Franco Montoro. As diretas já começam aonde? Na Praça da Sé, em São Paulo, efetivamente, né? E o maior comício que encerra as diretas já é em São Paulo, Valangabaú, 16 de abril de 84. Então vocês estão... Isso sem me reportar a fatos mais recentes, né, do final do século passado ou desse século. É para mostrar, em todos esses movimentos, teve o Brasil inteiro aqui. Mas gente que tinha história política na cidade, na região metropolitana ou no estado. Agora está virando uma farsa. Mas quem é o juiz dessa história toda? O eleitor. Então, é o eleitor, você que está ouvindo, fale para os seus amigos, para as pessoas com quem você tem relacionamento, use suas redes sociais e diga não a aventureiros, a forasteiros que querem humilhar a representação política de São Paulo. Vamos lá agora passar, eu escrevi aqui o meu artigo no UOL, hoje. Eu vou ler o artigo e comentá-lo, que eu acho que é super importante, né? O coronelismo é uma marca da República Brasileira.
No clássico, está aqui atrás, Coronelismo em Chá de Voto, do Vitor Nunes Leal, grande jurista, foi ministro do STF, foi cassado pela ditadura no início de 1969, pelo adicional número 5, né? Tenho aqui livros da memória dele, posso até, já mostrei, mas não custa mostrar outra vez. Essa edição aqui do Supremo Tribunal Federal, Memória Jurisprudencial, as decisões mais importantes, sabe, do Vitor Nunes Leal. Bem, ele escreveu esse clássico, que era uma tese na área do direito, e virou um clássico da ciência política brasileira. Vou voltar ao texto, que sempre a gente faz um parênteses. No clássico O Coronelismo em Chá de Voto, de Vitor Nunes Leal, foi apresentado o funcionamento dessa forma de dominação e expropriação do voto do eleitor. Era ainda um Brasil rural, em que as cidades tinham menos expressão eleitoral do que as zonas rurais. O processo de deslocamento campo-cidade, e mais ainda a vinda de centenas de milhares de nordestinos para o Rio de Janeiro e principalmente para São Paulo, no pós-Segunda Guerra, foi o maior deslocamento populacional nas Américas naquele período, rompeu com esse sistema de dominação. O sertanejo passou de um instrumento que só tinha vida no momento da eleição e para sufragar o escolhido pelo coronel, para um cidadão que podia escolher livremente em quem iria votar. Vale ressaltar que 2 documentos eram fundamentais para a obtenção de um emprego nas áreas industriais: a carteira profissional e o título de eleitor. A democracia de massas marcou os anos 1945 e 1964. Mesmo nos anos da ditadura militar, o eleitorado urbano deu mostras de independência. Basta recordar a grande vitória do MDB para as eleições do Senado em 1974, quando de 22 estados, à época o Brasil tinha 22 estados, tá? Quando de 22 estados, o partido oposicionista venceu em 16 e a Arena em apenas 6. Recordando que no Maranhão, que era uma capitania hereditária da família Bolsonaro, essa família Sarney, eu ia falar Bolsonaro, família Sarney, recordando que no Maranhão o MDB não conseguiu nem sequer apresentar um candidato ao Senado. Olha a situação. Vamos em frente. A redemocratização encontrou um país com enorme desejo de participação. As eleições eram uma festa. Não faltavam candidatos com propostas, ideias, programas, projetos. Votar se transformou em um momento de afirmação da cidadania. Era o momento da elaboração da Constituição Cidadã, feliz definição de Ulisses Guimarães. Concomitante que era o presidente já na época, PMDB, presidente da Câmara dos Deputados e presidente da Assembleia Nacional Constituinte e, na prática, vice-presidente da República. Vamos lá. Concomitante a este processo, foram se expandindo rapidamente as regiões metropolitanas. Novas demandas sociais e econômicas foram apresentadas, mas sem que obtivessem as devidas respostas. Isso aqui me parece importante, importantíssimo. Milhões de brasileiros foram excluídos, apartados dos resultados de momentos eventuais de crescimento econômico. Os serviços de Estado, a cada dia, demonstraram sua ineficiência nos campos da segurança pública, educação, saúde, habitação, saneamento básico. A última década é anterior à que nós estamos vivendo, tá? A última década pode sintetizar este processo de desesperança econômica e de falta de perspectiva. Nada indicava que no futuro seria melhor do que nada indicava, melhor dizendo, que o futuro seria melhor do que o presente, que os filhos viveriam melhor que os pais, como nos anos 1930, 1980, quando o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. Durante 50 anos, nesses 5 décadas, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. Por isso que o Brasil era o país do futuro, São Paulo era a cidade que mais crescia no mundo. Tudo bem? Vamos voltar ao texto. Numa intersecção com este processo, religiosos foram ocupando espaços onde o Estado estava ausente e transformaram suas igrejas em partidos políticos. Esse é um problema. Igreja não é partido político. Isso é importante. São duas coisas. Partido representa parte da sociedade, por isso que é partido. A esfera religiosa é privada, é individual, é minha, sua, né? Ela não é pública. Isso é essencial. Isso está lá na discussão no final do século XIX nos Estados Unidos, né? Uma discussão nova e presente, claro, na Revolução Francesa e no século XIX francês. Mas vamos voltar ao texto. O sagrado se transformou em linguagem profana, política. Isso é uma grande ideia. Desculpe dizer que é uma grande ideia minha, mas veja o comício do dia 10, melhor dizendo, do domingo, agora. Aquele comício, vocês viram que tem lá o locutor de rodeio?
vamos fazer assim, né? Lembra que o locutor Rodeio falou, Pilates, Pilates, libertou Barrabás, Pilates, aquele, Pilates, né? Eu imaginei o Pilates, para mim é Pilates, não é verdade? E ninguém falou nada contrário, ele falou 2 vezes Pilates. A turma, a caterva que estava lá no palco, não ficou admirada. Pilates, Pilates. Então deve ser Ponce, eu não sei, mas tudo bem, é o Pilates. Quer dizer, o sagrado, ele falava assim, é uma luta espiritual, é uma guerra do bem contra o mal. Ou seja, é o que eu estou dizendo nessa frase. O sagrado se transformou em linguagem profana, política. São 2 linguagens diferentes. A linguagem sagrada é uma, a linguagem política é outra, não se mistura. Isso é um perigo. Isso se mistura no Irã, não aqui. Seguindo, as contradições sociais e econômicas, as injustiças tão presentes no Brasil, acabaram sendo justificadas e aceitas. Foi estabelecida uma teologia da libertação às avessas. Eu vou ler todo o parágrafo, reler para vocês pegarem ideia, porque eu fiz aquele comentário, mas eu acho que aqui tem umas questões interessantes para quem estuda até sociologia e religião, que é uma área importante no Brasil, né? E dia muito. Vamos lá. Numa intersecção com este processo, os evangélicos foram ocupando espaços onde o Estado estava ausente e transformaram suas igrejas em partidos políticos. O sagrado se transformou em linguagem profana, política. As contradições sociais e econômicas, as injustiças tão presentes no Brasil, acabaram sendo justificadas e aceitas. Foi estabelecida uma teologia da libertação às avessas. Os partidos políticos, a cada eleição, e temos pleitos de 2 em 2 anos, acabaram se submetendo à lógica dos pastores. Isso porque nas últimas décadas, nasceram centenas de igrejas, algumas com forte presença internacional, com milhões de adeptos. Uma delas tem até um partido político para chamar de seu. Qual que é? A Igreja Universal. Eles podem dizer, esse é um partido para chamar de seu. Estou me apropriando até do Erasmo Carlos. É inacreditável, né? Isso num país laico, isso aqui é de Estado laico. Vamos em frente. O chefe partidário considera que o pastor é o novo coronel. Só que agora urbano. Essa é uma discussão boa, hein? Em termos sociológicos. Vamos lá. Assim, para alcançar o eleitor, tem nele o elemento de mediação. Ou seja, o político está aqui, o eleitor está aqui, o pastor está aqui. Vamos em frente. Vai à igreja e publicamente pede apoio do pastor. Isso dá a ele, o pastor, entenda-se, uma legitimidade ainda maior frente ao seu rebanho, entre aspas. Eu não gosto dessa expressão, mas vamos em frente. Não se importa que está legitimando uma prática nociva à democracia, como também inferindo um princípio constitucional. E mais, transformando, o que é um erro, isso é importante, transformando o evangélico em uma espécie de moderno jacatatu. Isso é um erro, porque o crente, vamos chamar, crente não no sentido negativo, de crer, né? Ele tem liberdade, ele escolhe quem ele quer, ele não é o Jeca Tatu. Quem é o Jeca Tatu? Do Monteiro Lobato. Um dia eu vou ler um trecho clássico do Monteiro Lobato, foi em 1919, Ideias de Jeca Tatu. Ele mostra como era o voto no Vale do Paraíba, porque o Monteiro Lobato foi fazendeiro fracassado, deu tudo errado. Fracassou a fazenda, ele vende o que foi possível vender e veio para São Paulo. E ele conta como era o sistema político no Vale do Paraíba paulista. Okay? E a história do Jeca Tatu, que depois ele próprio, Lobato, vai fazer uma crítica do Jeca Tatu, da leitura dele do Jeca Tatu, que é aquele trabalhador rural pobre, miserável, que não sabia nada, só era pessoa no dia da eleição e votava no que o coronel mandava. E aí a imagem clássica é que dava um pé da bota e depois outro pé da bota, quando ele votava ele ficava com o par. Essa era a figura, portanto, do Jeca Tatu, que vai até ser citado pelo Rui Barbosa no meu livro A História em Discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. Tem o discurso do Rui Barbosa, 1919, que ele faz a citação do Jeca Tatu. Então isso você conseguia compreender no mundo rural. É inexequível compreender no mundo urbano. Inexequível, especialmente na terceira década do século XXI, em que as pessoas têm liberdade de escolha. Então é uma ilusão que alguém determina o voto do crente. Não é verdade, ele vota no que ele quiser. Ele tem direito a votar como... Está na Constituição alguma coisa? Não está. Então isso é importante. Romper o coronelismo religioso é hoje uma tarefa de sobrevivência para a democracia brasileira. Os partidos têm de buscar o eleitor sem passar pelo controle dos novos senhores do baraço e do cutelo. Eu me apropriei do Euclides da Cunha, viu? Essa é uma frase do Euclides, os senhores do baraço e do cutelo, que ele se refere aos coronéis. Então eu estou me referindo a esse novo coronelismo. Tem de romper, acabar.
Não tem papo isso. Defender o Estado laico está se transformando quase em uma ação subversiva, por mais estranho que pareça. O governo Bolsonaro já demonstrou quão nociva é a relação fanatismo religioso e político. É necessário urgentemente dar um basta a tudo isso. O que eu estou querendo dizer, eu acho que presumo que tenha ficado claro, é o seguinte: são coisas diferentes. Alguém vai dizer assim, pô, mas você está com obsessão? Porque você já disse isso, parece aquelas obsessões, aquelas outras, ai demônio e tal. Não. O que eu estou querendo dizer é que isso se repete, e eu vejo todo dia. E é necessário separar, por exemplo, eu não me conformo que no Congresso Nacional, e é um desrespeito religioso, inclusive, dizer que tem bancada da Bíblia. Onde já se viu falar isso? A bancada é de partido político. E até uma questão teológica nisso, que a salvação é de todos, não é de parte. Portanto, não pode ter partido. Não sei se eu fui também compreensível, se deu para entender qual é a questão teológica. Importante isso. Uma época eu me aventurei nessas leituras, porque eu estava escrevendo a minha tese de doutorado sobre Canudos, e aí eu fui tentar, acho que compreendi, não sei, ao menos o livro teve muitas edições e está esgotado, era entender a religiosidade de uma população camponesa no nordeste da Bahia no final do século XIX. Na época não tinha quase, evangélico não tinha, mas não tinha nem os protestantes históricos. Tinha muito poucos, inclusive porque era recém-proclamou a República e separou a Igreja do Estado, porque durante o Império eles tinham muitos problemas. Não podiam propagar sua fé, tinha problemas na hora que faleciam, era terrível. Isso foi alterado com a República, e ainda bem. Né? Mas então, aquela manifestação popular de fé que tinha presente em Canudos com um líder religioso, que não exercia as funções referentes ao padre, nunca casou, batizou, confessou, nada disso, mas era um líder religioso chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, né? Era necessário compreender aquela comunidade. Entender como é que ela cresceu tão rápido e o que, sem vontade dela, acabou criando um conflito com o Estado republicano, que levou à tragédia de 4 expedições, a última, a maior expedição do Exército em território nacional, que foi o desastre da 4ª expedição e a destruição de Canudos. Então é necessário entender como é que aquelas comunidades, qual era o cimento, que era a religião, que permitiu a formação daquela comunidade, uma região hiper pobre, seca, né? E que conseguiu atrair as pessoas e dar condições mínimas que fosse, precárias que fosse, era verdade, de vida. Mas tudo aquilo havia a solda, e a solda era o cristianismo popular. Popular não é muito a expressão, porque teve outras leituras na discussão brasileira sobre o cristianismo popular, mas é meio o cristianismo primitivo dos primeiros séculos, século I, século II, mais ou menos, em que a questão do poder, essas coisas não estava nada presente. A questão que se colocava outra, inclusive era a ideia do milênio, do retorno de Cristo à Terra, tal. Basta, a literatura é vasta sobre isso. Mas, então eu comecei a estudar um pouquinho para entender essa discussão, inclusive na chamada Era Patrística, que são os primeiros séculos do cristianismo. Não tão primeiros, que vai até o começo do século VIII com Isidoro de Sevilha. Portanto, é um longo período, é chamada Era Patrística. E aí você começa a estudar e ver a questão de que linguagem você usa, qual é a linguagem política, qual é a linguagem sacra do mundo sagrado, como é que são as visões de mundos distintas de outro, como é que a separação de uma coisa de outra, e etc, 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 etc. No caso brasileiro, eu peguei aquilo que era para tentar entender a comunidade de Canudos, como aquilo existiu e por muito pouco tempo, vale lembrar, porque ela foi criada em 1893 e foi destruída em 1897. Portanto, pouco mais de 4 anos. A questão que se coloca hoje é essa: nós temos de enfrentar isso, porque são mundos separados. E isso, cada vez mais, vai interferindo no cotidiano, inclusive legal, legislativo. Inúmeras vezes câmaras municipais tomam decisões, aqui no Brasil, absurdas, e o Supremo é obrigado a alterar. Por quê? Porque está realmente ferindo princípios constitucionais, ou não são nem atribuições de uma Câmara Municipal. Esse é um outro problema também que nós temos no Brasil. Então, a questão que se coloca, isso faz mal, inclusive, no sentido mais profundo, para a própria religião, e faz mal para o Estado, faz mal para os partidos políticos, faz mal para você, para mim, para nós, para a cidadania. E essa questão vai estar muito presente agora na eleição. E eu tenho observado, porque eu vou lendo, vejo um papo ali, uma conversa ali, uma fala colar, e é como isso. E parece que todos se submetem a essa vontade desse mediador de mediar entre o político e o eleitor, né? Como se tivesse aqui um mediador. São coisas diferentes.
Tem de acabar com isso, tem de ter uma ligação direta, constitucional, legal, democrática, entre o candidato ou os candidatos e os seus eleitores. Senão, para tudo vai ter mediação no Brasil. Parece que no Rio de Janeiro tem lugares que para você fazer política você precisa pedir autorização para o crime organizado. Então, em todo lugar, agora você tem um mediador. Não existe isso no ordenamento legal e nem muito menos na Constituição brasileira. E essa é uma questão séria que nós temos de discutir para romper. A gente tem de dar ao cidadão o pleno direito de escolher livremente o seu destino, o que ele quer para o Brasil. E dessa forma, acabar com qualquer forma de coronelismo é condição sine qua non para um bom processo eleitoral. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os mais de 130 milhões de visualizações, muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique o canal a um amigo. Além de indicar o canal, é importante você também apoiar, ser membro apoiador do canal. Como é que você pode apoiar o canal? De uma forma muito simples, muito tranquila. Nós indicamos duas formas. Você escolhe a que para você é a melhor. Assim, você está fortalecendo o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano, democrático, e acrescentaria com o tema de hoje, e laico, que isso é muito importante. Lembro que no Twitter você pode me seguir pelo Vilo Marco Villa, no Instagram o @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok, nós somos agora também muito modernos aqui, e vocês vão lá, acessam, a gente está sempre atualizando, é uma linguagem importante, nova, muito utilizada, agora terá de ser utilizada até nessa discussão sempre de cultura política, de discutir cultura no sentido de formação política. Eu estou lá também no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial, tá bom? Nos encontramos então amanhã. Até!